Sempre começar do princípio, né? Do início, dando uma breve contexto sobre esse texto. O título do texto é Siga meus bons, apuros e aflições no enfrentamento ao regime da heteronormatividade no ambiente escolar. Ele é escrito pelo maravilhoso do Fernando Seffner, e o Fernando Seffner ele é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também faz parte do Departamento de Ensino e Currículo, e ele tem a graduação dele em Geologia e licenciatura plena em História, ou seja, ele é um especialista no assunto. Além disso, ele também é mestrado em Sociologia e tem um doutorado em Educação também pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, ele também é docente orientador junto ao programa de pós-graduação nessa mesma universidade, e a linha de pesquisa dele é justamente sobre isso: educação, sexualidade e relações de gênero, que vai ser um dos principais temas abordados. Então, gente, é bom vocês também, né, nessa disciplina que a gente vai ver vários artigos de temas variados da educação, vocês irem se familiarizando com os autores também, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer um TCC sobre um tema como esse, já sabe que tem esse autor, tem esse grupo de pesquisa, podem entrar em contato. Normalmente no texto deve ter aqui o contato dele, né? Se a gente tem contato dele aqui. Se a gente tivesse online, eu teria chamado ele, por exemplo, para participar, como eu fiz em outras disciplinas, em outros seminários, né? Eu estou chique, eles convidaram um autor pra gente. Não, eu convidei o autor o Antônio para vir na aula de POEB, né? Aí também teve aquele semestre passado do Boris, né? Exatamente. Também aquela menina que fez a monografia. Isso. É muito bom. E é muito bom, assim, essa questão da gente viver contemporâneo aos autores que a gente estuda, porque a gente tem como questionar olho no olho, questionar pessoalmente ou entrar em contato com a pessoa. E aí, seguindo uma breve apresentação sobre o Fernando, ele faz parte do Prof. História, que é um mestrado profissional em ensino de História. E ele também atua em outras pesquisas, investigando os processos de produção, manutenção e modificação das relações de gênero, com ênfase em masculinidade, situações de vulnerabilidade, por exemplo, como não falar sobre isso na escola vai afetar diretamente na vida dos alunos, no cotidiano deles, por exemplo, com ISTs ou até conflitos ideológicos, né? Uhum. Então, esse texto, Siga meus bons, é até engraçado que ele traz frases do Chapolin Colorado. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, vão olhar também, ele sempre põe uma frase como introdução para poder dar um contexto. Por exemplo, não contava com a minha astúcia, ou também tem uma outra parte que ele Eu fala fiquei assim, boiando, que eu não conheço, acredita? Sério? Sério, nunca vi. Do Chapolin? Nunca vi. Nossa, eu adoro. Tem que se informar, porque olha. E aí, por exemplo, todos os meus movimentos são friamente calculados. E aí ele vai falar de um caos ou considerações que aconteceu durante a pesquisa, entendeu? Então, como ele se preparou. Mas voltando. E tem uma coisa muito importante nesse seminário. Esse nosso seminário, como a gente falou que tinha várias formas de avaliação, né? Os dois prepararam fichamento, resenha, você também preparou uma resenha, e o plano de aula, tá? Mandaram para vocês podem acompanhar, então. Isso é uma coisa bem legal, né? Ficaram super bem feitos para vocês terem modelo também para fazer os de vocês, tá? E verem como é que ajuda pra gente acompanhar a aula. Eu vi o plano de aula, ficou bem contextualizado, sabe? Bem indicadinho, tipo, a gente vai fazer isso e aquilo, gostei. E até é importante, assim, pra gente que vai ser docente futuramente, a gente ter, assim, um plano de aula pra gente não se perder, entendeu? Porque eu posso começar aqui falando de uma coisa, eu vou conectar. A gente pode se perder um pouquinho? Pode. Mas já de início, agora a gente vai ter uma parte só de explicações e depois a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas
e relacionar outras questões, tá bom? Então a gente vai começar apresentando, depois a gente vai... Tá, então isso é uma explicar. coisa importante também, né, da gente pensar. A gente faz sempre o plano de aula, eu não faço mais plano de aula na minha vida, mas eu faço na minha cabeça sempre um plano de aula, né? A gente faz o plano de aula como um norte,